Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Os Mantos Wine, seu podcast falando sobre Genshin Impact. Por que não, né? Osmanthus wine tastes the same as I remember. E nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre algumas coisinhas bem interessantes. Eu acho que todo mundo já passou, né? Todo mundo que joga Genshin já passou em algum momento. Mas eu não estarei sozinho nesse podcast, nessa empreitada. Afinal de contas, ninguém constrói nada sozinho, então eu preciso aqui de uma parceira. Então nesse caso aqui nós temos a nossa querida, magnífica Elo. Se apresenta aí, Elo. Muito obrigada pela parte que me toca. Meu nome é Heloísa, eu sou artesã, também sou professora, igual Telhado, né? Sou professora de artesanato. Trabalho com isso, apenas com isso, já faz uns 8 anos, mais ou menos. E, enfim, sou uma jogadora de Genshin também, apesar de ter 40 anos. Eu também jogo Genshin e sou uma grande entusiasta do jogo. E eu e Telhado passamos, assim, Horas. séculos conversando. Verdade, a gente pega assim as conversas no WhatsApp, né, Elo? Se a gente fosse mostrar a quantidade de conversa que a gente tem sobre o jogo, sobre diversas outras coisas, assim, é absurda a quantidade de tempo, né? A gente nem precisava gravar podcast, era só pegar tudo ali, fazer uma edição, meu filho, tinha podcast sobre tudo. Literalmente tudo. Literalmente tudo, exato. Pra quem não sabe também, a Elo, ela faz parte lá da nossa comunidade do canal Telhado Sensei, que é esse que vos fala, né? Lá no YouTube. Então, fica aí a dica. Se você não sabe, eu faço live sexta, sábado e domingo lá no YouTube. Sexta-feira às 18 horas, sábado e domingo às 2 horas da tarde. Inclusive, sábado e domingo é jogando Genshin, tá? A gente faz o desafio do modo hard. E aí, se você tem uma curiosidade assim, como funciona o desafio do modo hard, vai por mim. Tem como deixar o Genshin difícil? Tem. Tem. Tem muito, né, Lu? Ri muito. Até demais. Até demais, pois é. Mas, enfim, a gente falou pra caramba aqui, se apresentou e tudo mais, mas a gente não falou, afinal de contas, o que é o tema do nosso episódio de hoje. Primeiro episódio de Os Mantos Wine, né? Inclusive, o tema foi sugestão da própria Lô, né? Quer falar qual é o tema? A gente vai falar sobre os nossos primórdios no Genshin. Como foi começar a jogar, quais foram as nossas primeiras impressões, as primeiras dificuldades, o que prendeu a gente no jogo, né? Por que a gente continua jogando até hoje, enfim, muitas coisas a se falar a esse respeito. Exatamente. Eu acho que dá pra começar assim, bem pelo começo, né? E quando você falou primórdios, eu fiquei pensando assim, cara, eu me senti agora um dinossauro. Parece que eu tô aqui desde a invasão de Fannis em Teyvat. Tipo, eu vi o Fannis descendo do céu e enfrentando os dragões. Foi você que ajudou, inclusive. É por aqui o Fannis, foi? Eu tava lá. Olhando de longe. Olha só. Olha só. Agora me chamou de primordial, olha só. Daqui a pouco vai falar que foi eu que separei o mar primordial e tranquei ele lá em Fontaine. E não foi? Olha só a audácia dessa menina. Bom, gente, então, o tema foi esse, né, que a gente escolheu, os nossos primórdios, como que a gente começou a jogar Genshin. Então eu acho que eu posso começar falando por mim mesmo, né. Sim, já que você abriu o servidor. Basicamente. Essa que eu vim quando já estava aberto, né? Pois é. Eu jogo desde o começo do jogo, né? Desde que o jogo foi lançado, eu jogo, ou seja, desde a 1.0. Eu não cheguei a jogar o beta, tá? Mas eu já vi imagens do beta.
como é que era o Genshin na época do beta. Não sei se você chegou a ver já como é que era o Genshin na época do beta, como é que era pra ser a Lumine. Eu já vi, era... Gente, show de horrores. Era um show de horror. Cara, o planador, cara, é uma coisa horrorosa no beta. Tinha umas coisas muito legais no beta que eles poderiam ter mantido. Mas outras coisas eles fizeram muito bem na adaptação. Nossa, mas... Não, realmente. A refinagem do jogo, assim, tá impecável. Porque era um negócio, tipo, eu desenhei aqui no papel de pão e eu vou fazer um jogo. Não, como é que é? Fizeram harmonização facial no jogo, né? Sim. Uma que deu certo. Essa deu certo. E aí, eu jogo desde a 1.0, né? Então, eu peguei todas as fases do Genshin, inclusive o primeiro aniversário do Genshin, que eu passei por ele. Eu estava lá, eu abaixei a nota lá na Google, na Play Store. Eu abaixei. Eu estava lá, infelizmente, mas eu estava lá. Então, tipo... Tem que fazer a sua camiseta, telhado. Eu estava no primeiro aniversário. Tem que ter camiseta. Tem que ter camiseta, mas o problema é que eu quero esquecer aquele primeiro aniversário, né? Eu e toda a comunidade que jogou ele. Mas... não julgo. Não, aquilo dali foi um show de horrores, aquilo dali, cara. Sério. Primeiro aniversário do Genshin foi, assim, um verdadeiro desastre. Tipo, não é nem a questão dos vazamentos, porque muita gente ficou decepcionada porque acreditou em vazamento. Tá? Só pra deixar claro pra quem tá acompanhando aqui. Eu e a Elo, a gente consome vazamentos também, tá? Só que os vazamentos que a gente com ressalvas. Com muitas ressalvas. Os vazamentos que a gente consome é vazamento de personagem. Apenas. A gente não consome vazamento, por exemplo, de história, de mapa, coisas assim. Tá? Então... estraga o dia. Exatamente. Somos duas pessoas assim que passam horas discutindo a lore do Genshin. Então, cara, vazar história é paia pra gente. Tá? Então, a gente não consome vazamento de história. Tá? Mas vazamento de personagem não tem problema. Até porque isso ajuda a gente por sermos free to play, né? A gente não gasta dinheiro no jogo. Tem que fazer economia. Exatamente, fazer economia. Faz muito bem, por sinal. E aí, simplesmente naquela época do primeiro aniversário do jogo, cara, era uma coisa assim bizarra, porque saíram um bando de vazamentos que a comunidade foi acreditando. Um deles era, cara, primeiro aniversário do jogo, a gente vai receber uma Ayaka grátis. Mano, tem gente até hoje esperando a Ayaka grátis. Até eu espero uma Ayaka grátis, gente. Por favor. Eu passo o endereço, a caixa postal depois. Manda pra mim. Pois é, não, uma coisa assim... pessoal acreditando mesmo. Tá certo que na época eu ainda cheguei a fazer as contas. Eu acho que eu tenho ainda esse arquivo. Eu fiz as contas realmente no papel. Eu fiz as contas, depois passei no PDF pra ver se a Hoyo, na época era MiHoYo ainda, não era Hoyoverse, se a MiHoYo ela ia perder muito se ela desse um personagem T4 ou um personagem T5 do mochileiro à sua escolha. Se ela ia perder, né? Ou se tivesse outros prêmios, né? Outras premiações ali presentes realmente por um ano de aniversário. E fazendo as contas, cara, mesmo se ela desse 2 personagens T5, olha só, 2 personagens T5, a sua escolha do mochileiro, ela ainda não estaria no vermelho. Ela ainda não teria prejuízo. Ah, com certeza. É uma coisa assim absurda, cara, absurda. Aquele primeiro aniversário. E detalhe, a gente só recebeu as mixarias lá do aniversário, né? No e-mail, depois que todo mundo reclamou. A gente recebeu ali uma harpa, né? Tem até lá no meu bully, eu acho que você já deve ter visto aquela harpinha. Você chega próximo e toca, né? Aquilo dali foi presente do primeiro aniversário. A gente recebeu uma asa, e a gente recebeu gema e recebemos algumas resinas condensadas. Aliás, resinas frágeis. Então, tipo... A gente teve que basicamente implorar pra receber isso. E, cara, eu acho que faria todo sentido se eles já tivessem se programado pra dar isso pra gente. Mas não, a gente teve que chorar por isso nas redes. Mas eles deram equivalente a um saquinho surpresa de festa de criança, né? Exatamente. E geralmente nessas festas de criança eu adoraria sempre sair com mais de um saquinho, mas tudo bem.
Eu também. Eu acho que todo mundo, né? Aham. Mas é isso, entendeu? E aí eu passei pelo primeiro aniversário do jogo, passei pelo segundo, passei pelo terceiro. Inclusive o segundo aniversário, que muita gente tenta esquecer, cara, eu achei muito bom. Sinceramente, eu achei muito bom, porque teve o anúncio do anime de Genshin, né? E detalhe, o pessoal não presta atenção no que tava sendo dito ali. Mas o próprio Dawen, ele fala, né? Olha, nosso presente pra comunidade, nesses 2 anos de Genshin Impact, é justamente o anúncio do anime. Ele fala isso. Com todas as palavras. E o anime tá aí sendo produzido, né? A Ufotable já se manifestou, o presidente da Ufotable já se manifestou e tudo mais. Então, é aguardar sair o anime. Mas eu passei pelo segundo aniversário. O terceiro aniversário você passou também, né, Elo? O segundo eu passei também. Chegou a Eu já passar? tava lá. Ah, é verdade. Sempre logo que eu comecei a jogar. Verdade. Fala aí, como é que foi a sua experiência? Como é que você começou a jogar? Cara, eu não queria jogar Genshin de jeito nenhum. Assim, de jeito nenhum. Por quê? Porque o único contato que eu tinha com Genshin, eu já tinha ouvido falar, não sei porquê, não me pergunte como. E aí, começaram a aparecer pra mim aqueles comerciais de YouTube, né? Enfim, os ads. Dentre os ads padrões que eu costumava ver, apareciam ad de Genshin Impact. Um grande problema, para mim era um grande problema, né? A pessoa que fazia esse comercial era uma figura pública, vamos dizer assim, não vou dar nome. Claro. Mas era uma figura pública que eu detestava, assim, detestava demais. E assim, depois eu fui ver que tinham outros comerciais com outros influenciadores, com outras pessoas. Mas de verdade, nenhum deles ia me fazer jogar Genshin, de verdade. Assim, eram comerciais muito ruins, gente. O investimento que a MiHoYo na época, né, fez em publicidade aqui no Brasil foi uma coisa assim ridícula, para dizer o mínimo. Pelo menos na parte dos influenciadores, né? Porque eu lembro que eles fizeram algumas propagandas assim nas cidades, por exemplo, aqui no Rio, o VLT, que é como se fosse um bondinho, só que mais modernizado, que roda aqui no centro. Ele passou um tempo todo temático Genshin Impact, na época de Nazuma. Legal. Então, tipo, era basicamente como se fosse um trem vagando pela cidade inteira com o tema de Genshin Impact, né? Com a Ayaka lá, a Raiden aparecendo, a Yoimiya, nossa. Teve evento aqui na praia de Copacabana com a Paimon feita de areia, gigantesca. Caramba! Eu não cheguei a tirar foto naquela época. Eu me arrependo até hoje. Mas, tipo, eventos assim, a propaganda assim, fora dos influenciadores, foi uma coisa assim bem feita, pelo menos, né? Mas realmente, com os influenciadores, Principalmente porque na época também eu não saía de casa, né? Por causa da pandemia. Então, se teve alguma coisa do tipo aqui em São Paulo, eu não cheguei a ver por causa disso, né? Eu só vi as paredes da minha casa. Já estava cansada delas, mas enfim. Quem não? Quem não, né? Enfim, qual foi o segundo contato que eu tive com Genshin? Mais uma vez, sem falar nomes, né? Minha vida é um mistério, convivam com isso. Foi um influenciador que tanto eu quanto o Telhado seguíamos na época, né? Que fazia lives de Genshin. E na época, o Telhado, ele fazia participações nessas lives justamente para discutir as questões de história, né? Porque a pessoa em questão, ela passava ali que nem um foguete, aquela parte da história, né? Não entendia nada, era meio complicado de fazer ele querer parar e prestar atenção, né? Mas eu prestava atenção no que o Telhado falava. E aí que eu fui começar a achar interessante. Mas eu tinha o seguinte pensamento, cara, eu entendi que era um jogo contínuo, beleza. Ele tinha ali uma história
que tava dando prosseguimento. E, cara, chegar no meio disso, pra mim, eu tinha a sensação que é tipo você chegar numa festa, tipo, quando já tá no auge dela, todo mundo já tá numa vibe assim, né, totalmente diferente, e você acabou de chegar, você tá ali, não bebeu nem uma cervejinha, tá ali com aquela cara de pastel, tipo, até você chegar na vibe do resto do pessoal, você não consegue, já a festa já acabou, entendeu? Então eu achei que tipo, não ia rolar, que eu não ia entender nada se eu começasse a jogar na altura que tava. A saber, eu comecei a pensar em começar, olha só, eu comecei a pensar em começar a jogar quando tava no final do patch de Inazuma. Que era o Festival Né? das Ilhas, né? O segundo Festival das Ilhas, né? Isso. Que teve a ficha e tudo mais, sim. Sim, provavelmente se eu tivesse começado a prestar atenção antes nas lives, quando era história de Inazuma, talvez eu não quisesse jogar de jeito nenhum. Que bom que era Festival das Ilhas, porque aqui é interessante. Saber, gente, detesto a história de Inazuma. A Elo detesta realmente Cara, é sério. A Elo, se ela pudesse, eu acho que ela apagava a Inazuma do mapa, né? Sim, eu fiz direitinho, completei todos os mapas 100%, fiz todas as missões, fiz tudo, xingando do começo ao fim. Ironicamente, agora no modo hard, a gente tá indo pra Inazuma, né? A gente desbloqueou agora Inazuma. Fechou o ano de 2023 indo pra Inazuma. Ainda bem que a gente é amigo, hein? Né? Que bom. Vai Mas... assumir. Volta em Sumero. Beijo, tchau. Mas vamos... Alô, agora num ponto legal. Sumero. Que foi a primeira grande nação, assim, que você vivenciou o patch de atualização, né? Como é que foi sua experiência com Sumero? Então, eu vou falar primeiro como foi começar, tá? Fui lá, fiz... Eu jogo com a viajante, né, com o Lumine, fiz a minha personagem, dei o nominho, peguei aquela história do comecinho, que você tem que, né, você escolhe com quem você vai jogar, achei muito súbito, eu não estava preparada para fazer escolhas tão cedo, mas aí eu falei, tá bom, eu vou escolher a mocinha, ela tem cara de Hello Kitty, eu gostei dela. Ela tem cara de Hello Kitty, adorei. Ela tem uma carinha de Hello Kitty, eu gosto dela. Enfim, aí tá. Aí tem aquele comecinho com o Papaimon, né? Guiando a gente. E eu comecei a achar tudo muito bonitinho. Ah, que bonitinho. Olha a monstra, que bonitinho. E o começo, o que eu posso falar sobre o começo de Genshin? Eu acho que é tudo muito fácil. Assim, quando a gente começa, é tudo muito explicadinho. Eles dão muitas gemas, né? Pra quem realmente não tá jogando o modo hard e quer investir num banner, né? Eles vão ali dando uma ajuda, eles vão dando uma força, até que chega um momento que eles falam, olha, você já fez muito por você, viu, querida? Agora se vira aí, né? Que acho que é um momento de ruptura que todo mundo passa, sabe? De fazer as coisas meio que de qualquer jeito, né? Só vai pelo oba-oba, atira em todos os banners, deixa a coisa pra trás, depois você não consegue mais encontrar. Eu tenho esse problema, né, gente? Eu deixar, já percebi, inclusive meu modo de jogar eu não posso deixar nada pra trás, eu não posso deixar desafio pra trás, eu não posso deixar baú pra trás. Economia que o diga, né? Nossa senhora. Não posso deixar nada. Os óculos, eu não posso deixar nada pra trás. Porque depois eu não vou achar, nunca mais. Quantas vezes eu não pergunto, ô Telhado, lembra aquele boss de mapa? Onde é que fica mesmo? Detalhe, às vezes tem um TP do lado do boss. Tá ali. Às vezes tem. É capaz de eu ir pro TP e ir na direção errada. É terrível. Momento Zoro, né? Elo Zoro. Mas e eu acho que... Pode falar. É interessante você falar sobre esse lance de... você acabar tendo que voltar pra pegar as coisas, porque isso é algo que eu vejo muita gente não prestando atenção e reclamando. Fala que Genshin não tem conteúdo. Nossa, não, mano, gente. Genshin tem muito conteúdo. É muito conteúdo.
sério. É algo, assim, absurdo a quantidade de conteúdo que tem. Tem o conteúdo... Eu classifico, assim, a quantidade de conteúdo que tem ali em 3 níveis. Aquele conteúdo principal, que você é obrigado a fazer. O conteúdo de superfície, digamos assim, que é aquele conteúdo visível que você pode fazer, né? Tipo, desafios de mundo e coisas assim, né? Próprias missões de mundo. E o conteúdo oculto, que são aqueles que você nem tem marcação no mapa, onde é que tá esse treco. Você descobre por acaso. Tipo, lá em Sumero. Sim. Quando que você vai pensar que você tem que ter 3 personagens pra sentar nas 3 cadeiras pra poder pegar um baú e pegar uma conquista? Exatamente. É uma coisa que você tem que basicamente intuir, né? Exato, é uma coisa assim totalmente fora da caixinha, entendeu? Então, tipo, eu fico imaginando essa galera que fica reclamando da quantidade de conteúdo do Genshin, se já fez essa parte oculta, já se perguntou, cara, o que tem realmente aqui dentro desse jogo? E sai explorando por aí, realmente explorando a fundo, passando pente fino. Porque mesmo passando Tem pente fino... a ilhazinha, a ilhazinha em forma de coração que você tem que ir com alguém. Pois é, cara, tipo... Liyue. Em Liyue. Eu fico imaginando, cara, a primeira pessoa que deve ter feito isso, como que ela chegou na conclusão que precisava de uma outra pessoa ali pra pegar um baú? É uma coisa realmente que você tem que pensar fora da casinha, gente. Não. Tem um domínio lá em Sumero, eu acho que é o domínio do Sonhos Dourados. Fica na floresta. Que tem 2 cogumola na frente. É. E aí você... Esses 2 cogumola parece que tá assim, isolado no meio do nada. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Não leva a lugar nenhum. Pois é. Tipo, não tem um dendróculo, nem nada disso. Não tem desafio, nem nada. Aí você olha aquilo... Pra que tem 2 cogumola aqui? Aí você interage com cogumola, usa electro, usa pyro, usa hydro, usa dendro. Não acontece nada. Aí você vai e pensa, tá... São 2 cogumolas, vou chamar um amiguinho aqui. Aí entra a pessoa no teu mundo, cada um pula em um cogumola, surge um baú. Do nada, do nadão. É, tipo, mano... É maravilhoso, gente. É incrível isso, entendeu? Mas pode continuar. Você tava na parte ali Enfim. das flores de Mondstadt. Então, aí tem esse momento de ruptura que eu acho que aconteceu comigo justamente porque eu queria tá a par, né? A par, assim, tá junto com os lançamentos, né? Quando eu comecei a jogar, era justamente na 4.0. Né? Não, na primeira atualização. 3.0 no caso. Isso, na 3.0, a primeira atualização do Suméria. E eu comecei do começo, né, em Mondstadt. Mas também eu não queria sair pulando história, né, porque é o que eu falei, eu ia perder a linha do raciocínio ali, eu não ia entender nada do que estava acontecendo. E para mim, e por isso que eu e Telhado nos damos tão bem, é importantíssimo eu entender a história de um jogo. Eu me importo muito com a história de um jogo. Então tá, eu resolvi, então vou fazer as histórias principais, né, as missões principais de história até eu chegar em Sumero. E depois eu volto, né, para destrinchar os pormenores de cada região. Menino, que loucura que foi. Porque assim, eu acho que eu consegui chegar em Sumero na 4.2. Eu ainda demorei, vejam bem que eu ainda Correção, demorei. 3.2. 3 meses. Isso, tô com mania de 4, né, que a gente tá nos 4. Eu cheguei na 3.2, que eu acho que foi quando lançou a primeira parte do deserto. Me corrija se eu estiver errada. Sim. É a primeira parte do deserto e o... Não, minto. Calma aí, deixa eu ver. 3.0, a gente teve o início, teve lá aquela cena do Cavé desesperado. Cavé não, do Alhaitan desesperado, né? Lá no porto. A gente conhece a Narridinha. 3.1, a gente dá prosseguimento. Eu acho que o deserto, ele começa na 3.1. Eu acho que o deserto, ele começa na 3.1, porque a gente tem acesso, a gente conhece a Candace na 3.1. E aí na 3.2, a gente tem o desfecho da história de Sumero. Tá, então no caso, eu realmente entrei depois, porque foi na 3.2 que eu cheguei em Sumero, que eu lembro bem desse número.
Sim. E, enfim, meu filho, eu só apanhava, meus personagens estavam fracos, porque eu não tinha explorado bem o suficiente, né? Enfim, depois disso, eu cheguei, aí eu comecei a ir mais devagar, a pegar personagem por personagem, vamos montar este personagem aqui, ele precisa do que para os talentos, precisa de que arma, precisa do que não sei o quê. E foi aí que o meu laço de amizade com o Telhado se estreitou, né? Porque ele ia me ajudando, socorro, Telhado, o que eu faço aqui com esse, sei lá, com esse Razor? Razor, todo mundo começa com um Razor da vida, né? É incrível isso. Eu, de fato, eu comecei com ele até eu conseguir o Razor. O Razor foi meu DPS por muito tempo, muito mesmo. Mas... tirou o R do final, né? Tirou o R do final. Razor virou Razor. É isso. Enfim, mas até chegar aí, tirando a parte de Inazuma que me irrita, eu não gosto da história, gente. Eu acho a Raiden detestável. Eu acho que ali é um bando de interesseiro, é um lugar que você chega, todo mundo quer tudo de você. Eu entendo porque foi feito desse jeito. Quais são as críticas ali chinesas ao Japão, né? Eu conheço todos esses pormenores, mas mesmo entendendo, tipo, mano, sério que eu tenho que viver isso? É triste, né, a gente ver uma situação dessa. Pra quem não sabe, um pouquinho de história aqui, mas no século passado e no século retrasado também, durante um bom tempo, houve conflitos ali na região da Ásia, tá? E o Japão, ele era um império que realmente extremamente agressivo ali naquela região. Ele era detestado por todos os povos ali daquela região, tá? Ele invadia os outros países e cometia diversas atrocidades, tá? Ali na Península da Coreia, na China mesmo, a China foi ocupada parte da China foi ocupada pelo Japão. Então... pra quem já viu aí aquele filme O Último Imperador, né? Conta a história lá da Manchúria, né? Tem o lance da Manchúria, que é uma parte da China. E tem toda a questão ali do poderio japonês em detrimento do império que teria sido a China e a ocupação inglesa. Nossa. Mas basicamente é isso. Então, tipo... ali naquela região, geralmente o pessoal da Coreia, o pessoal da China não gosta do Japão. Tem ali uma aversão ao Japão como país devido à sua história, né? Então, retratar o Japão ali, mesmo que fosse assim, poderia ser um tiro no pé por parte da Royo, que é uma empresa chinesa, né? Ainda assim, era uma crítica, assim, que, ao que tudo indica, foi muito bem vista dentro da própria China. E o Japão não encrencou. Os jogadores japoneses não encrencaram. Né? Então a gente vê ali uma nação extremamente fechada, uma nação extremamente incisiva em cima dos estrangeiros, né? Aquele negócio maçante, como a Elo falou. Então, a crítica ali do governo, da empresa chinesa ao Japão tava ali implícita, né? Tá implícito ali. Principalmente porque o Japão nunca pediu desculpas, né? Nunca se retratou pelas atrocidades que eles cometeram. E são coisas assim horríveis, gente. Horríveis mesmo. Tá? Que não cabe nem a gente descrever aqui. Sim. Existem documentários que falam sobre isso. Vocês podem dar uma pesquisada. Tem filmes, só que são filmes que eu também não incentivo que se assista, porque é realmente muito pesado. Sim. Eu acho que o único filme assim que dá pra... Eu acho que o único filme assim que dá pra recomendar realmente é O Último Imperador. Assista O Último Imperador, que dá pra entender um pouquinho ali sobre o lance da China e o Japão, tá? Tá certo que é um bom chá de cadeira, né? 3 horas de filme, mas quem assiste Ultimato assiste O Último Imperador. Pelo amor, né, gente? Enfim.
Enfim, mas a história, tirando essa parte de Inazuma, mais uma vez, ela já tinha me conquistado, né? Primeiro, ali... A história de Monsters, pra mim, ela é, assim, muito introdutória, né? Apresenta muitos personagens interessantes, muitas questões ali, mistérios que, na verdade, elas ficam ali na cabeça da gente até hoje. A Lisa, por exemplo, né? A Lisa, por exemplo. Chega ali em Liyue, eu gosto mais da história, né? Porque já entra em outros pormenores. Eu gosto muito do personagem do Zhongli. Ele é velho que nem eu, ele é cansado que nem eu, ele não tem tempo para quem tá começando que nem eu. Ele é maravilhoso. Inclusive, a frase tem dele que história. dá origem pro nosso nome do nosso podcast, né? Osmanthus Wine. Exatamente. E é uma frase extremamente pesarosa e triste que as pessoas não se dão conta, né? Para quem não sabe, ele fala que os vinhos de Osmanthus é tão bom quanto ele se lembra, quanto ele tem na memória dele. Mas onde estão aqueles que partilham da memória? Ou seja, apesar de ter o mesmo gosto físico do vinho, já não tem mais o mesmo gosto, porque as pessoas que ele amava, com quem ele compartilhava esse vinho, já não estão mais aqui. E ele tá sozinho. Exatamente. Posso que vocês nunca pararam para pensar nisso, sabe por quê? Porque provavelmente vocês ainda não perderam muita gente na vida de vocês. Pois Mas é. para quem já viveu um bocado, sabe, que já perdeu pessoas na vida, a gente sabe muito bem, entende muito bem o que essa frase quer dizer. E ela tem um peso muito importante para mim. Isso é algo assim extremamente condizente com a história. Foi muito bem construído dentro do personagem Zhongli, né? Porque o Zhongli, ele tem disso. Ele é a pessoa mais velha dentro do jogo. Tipo, é a entidade mais velha do jogo, né? Ele tem mais de 4.000 anos. Né? Então, Sim. pô, o cara tá ali desde que tudo era mato. Ou no caso Literalmente. no caso de Liyue, desde que tudo era pedra, né? Então, Tudo era pedra. pois é, então, tipo, é muita gente que ele viu passando na vida dele, né? A gente vê o Zhongli assim, taciturno, né? Do jeito que ele se apresenta, mas na verdade ele carrega muitas feridas que ele não expõe, né? E o medo dele da Exatamente. erosão é bem sério, porque basicamente a erosão é aquilo que vai fazer com que ele se esqueça de quem ele é, né? Então, esse vinho de Osmanthus aí, cada vez que ele fala isso, eu encaro assim como se ele estivesse falando, cara, uma hora vai ser a minha vez também, e esse vinho de Osmanthus nem eu vou me lembrar mais qual é o gosto dele. Exatamente. Fora isso, tem a história da minha personagem favorita, Beidou? né? Que é a Shinji. Não, é a Beidou, né? Afoguei aqui. Você vai ter que contar a história do seu amor à primeira vista pela Beidou, viu? Ah, com certeza. Só dizendo aqui. Mas é a Shinji, né? Eu acho a história dela maravilhosa. Tem a missão dos Yakshas, né? Que é uma missão também muito bonita, né? Uma história bem pesada. E a parte do Dan Sleeve no Despenhadeiro. Ah, não é a Nós Aquela- Iremos Nos Reunir, não, né? Nós Iremos Nos Reunir é aquela da estátua de cabeça pra baixo. Que é a primeira. É a primeira. Né? Não, é aquela do incidente dos Hilishurs entrando Ah, sei. no Despenhadeiro. Do nada. Uhum. Aquela missão, ela assim, tocou meu coração de uma forma que Genshin ainda não tinha tocado meu coração, sabe? Eu me emocionei muito fazendo aquela missão. É uma das minhas missões favoritas do jogo, né? Aquela história é muito bonita e muito triste. E foi ali que me pegou, né? Mal sabia eu que estava indo para Sumero. Mal sabia você que existiria uma Jet te esperando no meio do caminho. Nossa senhora, enfim. Deu uma furina depois, nossa. A gente ainda vai falar loucura. isso em outros podcasts. Possivelmente a gente vai colocar aí como tema histórias tristes do jogo. E, meu filho, tem a história triste aí. Nossa, vai ter que ter parte 1, parte 2, parte 10. É por aí. Mas enfim, com o tempo eu fui me adaptando e hoje em dia eu tô ali, né, pau a pau com
as atualizações do jogo, já tem os personagens bem buildadinhos, né? Os gaps de história, porque infelizmente a MiHoYo ela tem um péssimo hábito de introduzir algumas histórias com conteúdo relevante só em evento. E aí a gente não vê. Exatamente. Né? Tem muita história que eu perdi nesse meio de caminho, porque eu não jogava na época, né? O tal do negócio lá do Céu é uma Mentira, por exemplo. Eu só fui saber depois do que se tratava, porque ouvir as pessoas falando isso, que céu, gente, que mentira. Vocês estão mentindo pra mim, isso sim. Enche o saco. Esse é um grande defeito, né? E não é um defeito corrigível pela Hoyo, né? Felizmente eu joguei esse evento das Estrelas Cadentes, em que o Scaramouche é apresentado pela primeira vez. Então, tipo, foi um evento, assim, extremamente incrível. Apesar de que na época, pra fazer o evento, você tinha que gastar as resinas. Então, pelo menos isso mudou, né? Pelo menos isso. Gastava quanto? Oi? Gastava quanto? Eu acho que eram 30 de resina que você gastava. E na época, só que na época não era 160, tá? Na época, a quantidade de resina eu acho que era 140. Absurdo. Era um absurdo, sim. Muita gente reclamava nisso e aí mudou. Na atualização seguinte, os eventos já não custavam mais resinas. Ah, muito bem. Mas, de fato, esse evento das Estrelas Cadentes, que a gente foi introduzido a um Fatui, foi o Scaramouche. A gente foi introduzido a um conceito extremamente importante, que é o conceito do céu falso, mas quem não vivenciou aquele evento simplesmente perdeu. Não sabia, só foi ter contato de novo sobre essa história de céu falso lá em Sumero, né? E aí o doutor, ele comenta isso com a Nahida e pega a própria Nahida de calça curta, né? A própria Nahida não sabia sobre esse lance do céu falso. Exatamente. Mas, de fato, é uma coisa, assim, que a Hoyo tem que corrigir, né? Algumas coisas, assim, sei lá, pelo menos alguns eventos poderiam ficar como fixo quando eles introduzem coisas muito importantes na história. Por exemplo, o último Festival da Brisa Florescente que teve a introdução das bruxas. Sim, nossa, aquilo foi super... Lembra, a gente ficou louco. Pois é, não, tipo, foi algo assim incrível. Eu tirei várias fotos, vários print screens ali daquela cena. Fui curiar tudo quanto é lugar ali pra tentar entender um pouco mais. Nossa, aquilo ali foi incrível. A gente comenta sobre as bruxas até hoje. Eu sou louca por esse evento. Eles pegaram a gente ali totalmente desprevenido com aquela história. Pois é. Então, tipo, é algo assim realmente que, como eu jogo há mais tempo, eu já vivenciei todos esses eventos. Mas ainda assim, eu sei que quem começa a jogar agora, vai ficar um pouco perdido, né? E aí tem que recorrer geralmente a gameplays antigas, comentários de outras pessoas, mas a pessoa não vai ter vivenciado aquilo, né? O que é uma pena. É uma pena, pois é. E isso também inclui... E cada evento que passa... Vai falar. A cada evento que passa, é mais história que você perde, que você não consegue voltar, porque sempre... Na maioria dos eventos, eles introduzem ali alguma coisa da história geral, algum aspecto, algum detalhe que é importante na história central que a gente está vivendo. Exato. E fica. E é interessante também a gente ressaltar nesse ponto que isso também acontece quando a gente fala sobre... as premiações também, né? As armas gratuitas que a gente recebe, os personagens gratuitos não tem problema. Que a gente pode pegar eles à vontade, né? Só atirar nos banners. Mas as armas não, as armas ilimitadas são limitadas. Então, por exemplo... Extremamente. Pois é, então, por exemplo, a espada pútrida, uma das espadas mais quebradas que tem no jogo. Uma espada 4 estrelas que a gente recebeu no evento lá na 1.3. Foi um evento... Nunca vi nem comi, só ouço falar. Pois é. E tipo, detalhe, você não jogava naquela época, mas os eventos no patch de atualização da 1.0 até a 2.0, o nível de dificuldade era muito grande. Era uma coisa assim absurda. Era uma coisa absurda, sério.
tinha vezes que você não conseguia simplesmente fechar o evento. Por exemplo, a minha espada pútrida, ela tá R3, ela não tá R5. Caramba! É, porque eu não consegui fechar o R5. Por conta da dificuldade que tava. Você não conseguia, porque como é que você pegava o refino da espada pútrida? Né? Você tinha que enfrentar uma Regisvine alterada. Uma Regisvine Cryo alterada. Maria. E detalhe, isso dentro da espinha do dragão. Então tinha o frio extremo também. Ah, não. Pois Espinha é. do Dragão também foi um negócio ali que pra mim eu falei, não, gente, na volta a gente compra. E essa volta nunca voltou, né? Eventualmente voltou. Mas até eu resolver, eu fui quase forçada, gente, a fazer Espinha do Dragão, porque eu não queria de jeito nenhum. É, meio que a gente é forçado mesmo pra pegar recursos, né? Até. Nossa, eu não queria, eu queria fingir que não existia. Ironicamente, na Espinha do Dragão tem o boss que eu acho o design mais bonito, né? Seja em gameplay, seja o que for. Que é o Hypostasis Cryo. Eu acho ele lindíssimo, lindíssimo. As formas dele, que ele faz aqueles piques de gelo, sai girando pra lá. Ele realmente é um boss assim mais ativo entre os Regisvine, né? Entre os Regisvine não, entre os Hypostasis. Ele tem uma gameplay bem legalzinha, eu gosto. Pois é. Eu cheguei a fazer mandar fazer uma camisa do Hypostasis Cryo, não sei se eu já te contei isso. Eu tenho uma camisa aqui em casa, uma camisa de manga comprida, do Regisvine Cryo. Já tá até desbotadinha, coitada. Manda uma foto depois. Tá, vou Quero mandar. ver. Vou mandar. Mas, na época, teve esse evento lá na 1.3, foi o lançamento do Albedo, né? A gente teve esse evento, teve a cena icônica do Paladin empurrando a Sucrose. Já até te mandei essa imagem, né? Aquela cena, assim. Essa cena é emblemática, né? Todo mundo odeia o Paladin desde então, mas... E aí a gente tinha que enfrentar aquela Regisvine Cryo pra conseguir pegar os refinos da espada. O problema é que a Regisvine Cryo alterada, ela tava dentro da espinha do dragão, então você tava afetado pelo frio extremo, mais os ataques de Cryo da própria planta, né? E você não conseguia vencer ela no single player. Não dava. Como assim? Você não conseguia. Tinha que chamar alguém. Literalmente, o pessoal só conseguia fechar aquela Regisvine com equipe. Raras eram as pessoas que conseguiam fechar a Regisvine sozinhas. Raras eram as pessoas. Eu acho que vou aqui quebrar um pouco o protocolo. A gente não cita nome de influenciadores, mas tem que falar. Eu acho que o único que eu vi conseguindo foi o Japeta. Caramba, bom, ele tem ali mãos de fada. Pois é. Mas eu acho que foi muito assim... muitas tentativas até ele conseguir, entendeu? E eu acho que ele não tentou várias vezes. Eu acho que foi só uma vez só que ele fez isso. Mas em todo caso, esse era o nível de dificuldade dos eventos no começo do jogo. Teve o evento dos hipostases, né? Que você tinha que enfrentar os hipostases. Ele até voltou depois. Só que ele voltou nerfado, Só né? maior raiva, né? Nossa, eu passei muita raiva, porque você recebia um cartão. Um cartão, sabe esses cartõezinhos que a gente recebe no jogo? Quando a gente completa uma sequência de conquistas? Então, a gente recebia um daqueles. Como uma premiação. E recebia gemas também. E, tipo... Cara, era uma coisa, assim, absurda. O pessoal não conseguia passar. Eu não consegui pegar aquele cartão até... Tipo, é uma grande tragédia pra mim. A minha espada pútrida R3 e eu não consegui pegar esse cartão. Seu espírito de colecionador sofre. Ah, com certeza. Com certeza. Eu amo os cartõezinhos do Genshin porque tem uns designs muito bonitos, cara. Ah, eu também gosto. E aí, os eventos, a partir de determinado ponto ali no patch da 1.0, eles começaram a ficar um pouco mais simples, digamos assim. Eles ficaram um pouco mais tranquilinhos, né? Mas ainda assim, eles ainda apresentavam um certo nível de dificuldade. A partir da 2.0, o negócio começou a ficar um pouco mais tranquilo, realmente. Aí a gente chega no nível que a gente tem hoje nos eventos.
né? Mas mesmo assim, hoje em dia, tem alguns eventos que se você não prestar atenção, você acaba caindo do cavalo, né? É verdade. Alguns eventos de combate e tudo mais ficam um pouco mais complicados. É uma coisa assim de se pensar, né? Não é uma coisa de simplesmente chegar lá e fazer de qualquer jeito. Inclusive, você falou que teve dificuldade nesse último evento, naquele de mira. Nossa senhora. Pra quem não sabe, eu sou péssimo em jogos de FPS. Eu sou horrível em mira. Sério, sem brincadeira. Se vocês acompanham a minha live, as minhas lives, sempre que tem um desafio de mira, eu sempre tento umas 3, 4 vezes até acertar o negócio. Sou muito ruim de mira. E aí, nesse último evento agora de Fontaine, teve o minigame das miras, né? Tinha dar uma de camper. Nossa, eu tive uma dificuldade naquele negócio. Teve vezes ali que eu tive que tentar umas 2 ou 3 vezes até eu conseguir pegar a quantidade correta ali e pegar toda a recompensa. Porque senão... Cara, e olha só que engraçado. Como você sabe, eu detesto esse tipo de gameplay, né? Eu não gosto, eu não me sinto bem desse negócio de ficar atirando em gente que tá passando lá embaixo. Eu não gosto. Só que eu fui tão bem nesse evento que eu fiquei me sentindo até mal. Tipo, mano, eu não queria ter ido bem. O pior que o Genshin tem disso, né, cara? A gente acaba se sentindo mal em determinadas ações, né, que a gente toma dentro do jogo, meio que são inevitáveis, né? A gente acaba ficando mal depois. Nesse evento específico eu fui muito bem. Eu consegui a pontuação máxima de primeira. Facinho. Eu falei, mano, por que eu faço isso tão bem? Não era pra ser assim. Não era pra ser. Olha aí, descobrindo novos talentos e você não sabe. Ah, não, esse talento eu não quero. Obrigada. Armas não, armas Zeca. Ai. Mas é isso, né? Como eu disse. Os eventos eles foram mudando, mas alguns ainda têm o seu nível de dificuldade, mas outros realmente são bem mais simples. Por exemplo, esse agora dos Silis. Silly, né? Ah, eu tô tão feliz. É porque você começou a jogar, né? E você não tava em Sumero quando veio o Silly de Sumero, né? Não, tava. Eu até vi o evento, mas eu não participei porque eu não tava em Sumero. Pois é. Eu tava caçando o anemóculo. Caçando anemóculo, adorei. Literalmente eu estava caçando anemóculo. Mas é curioso a gente parar pra pensar assim, o que a gente vivenciou desde o começo do jogo até hoje, né? Como que a gente vai vendo o jogo, né? Mas aí o que acontece, Lu? Quando a gente fala de eventos, né? Muitos eventos se passaram dentro do jogo e realmente eles não voltam. E eles têm, assim, um grau de importância absurdo dentro do universo, né? De Genshin. Sim. E isso realmente é uma grande problemática. Mas eu lembro que quando eu comecei, falar aqui como que eu iniciei, né? Como eu disse, eu iniciei lá na 1.0. Eu passei por tudo que aconteceu ao longo do jogo, né? Por cada... Era um jovenzinho. Pois é, né? Eu passei ali, tô bem calejado desde a 1.0, passei por cada fake news que rolou nessa comunidade, cada treta que rolou, o lance lá da possível proibição do Vente e do Chiquinho no jogo, por conta dos projetos de lei da China, enfim. Loucura. Nossa, mas loucura, assim, bizarras que aconteceram. A caça aos leaks, que simplesmente os caras, eles chegaram, olharam aquilo dali e falaram assim, tá, Roy, você tá querendo caçar a gente? Então a gente vai aloprar de vez. Os caras simplesmente tacaram tudo da atualização de Inazuma. Tacaram tudo que eles tinham. Falaram assim, tá, já que a gente vai ser caçado mesmo, toma aqui, ó. Tá aqui, ó. Absolutamente tudo. Até o número do Dawen devia estar lá perdido no meio dos vazamentos e a gente não sabe. Louco. Não, foi uma coisa assim bizarra. Então, tipo, quando eu comecei a jogar, assim, primeiro de tudo, eu comecei a jogar pelo celular. Olha só, eu não jogava pelo computador. Pois é. Na época, o jogo ele era pesado, mas nem tanto. Era compatível com todos os celulares, né? Celular de 16 GB conseguia jogar, né? Então... Nossa,
Pensa, né? Tipo, hoje em dia. Hoje em dia tem que ter 132 pra poder jogar. Mas mesmo assim, é algo a se pensar, porque se você olha assim, eu fiquei admirado, porque era um jogo com uma qualidade absurda e eu podia jogar em qualquer lugar que eu quisesse. Eu fiquei assustado com aquilo. Porque, mano, é um jogo que você imagina ser jogado em console. O Genshin, você olha pra ele, você pensa assim, cara, isso é um jogo de console, né? Sim. Você precisa de um PlayStation, de um Xbox pra poder jogar, né? Ou então um computador muito potente. Não, você consegue jogar no seu celular. A beleza do jogo tava ali, né? Ele começou ali. Eu fiquei assim, cara, eu posso jogar em qualquer lugar que eu quiser. Coisa incrível. E aí eu fui jogando. Fiquei assim, realmente encantado com o jogo. Como você falou no começo, a história do jogo assim era meio meh, né? A história de Mondstadt parece meio... Tutorialzão, É um né? tutorialzão, pois é. Só que ele introduz alguns elementos que só depois, quando você já tá bem avançado na história, aqueles elementos começam a fazer sentido, né? Exatamente. Tipo, a aparição do nosso gêmeo do abismo. Mano, a gente não... Parece aquela cena lá do Dvalin indo pra toca do Storm Terror. E aí, no meu caso, eu jogo com a Eder, né? Não jogo com a Lumine. Aí aparece a Lumine assim do topo do penhasco. Aí aparece o Mago do Abismo, aparece pra ela e não sei. Cara, você olha aquilo, tipo, tá, beleza, cutscene legal. Mas só vai entender a grandiosidade daquela cutscene quando você vai fazer a primeira missão do Dunsleaf, né? Que é a Nós Iremos Nos Reunir. E é aí que a ficha cai. Aí você pensa, cara, calma. Calma aí. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. E aí você fica assim, começa a ficar mais atento naquilo que tá acontecendo. Então, tipo, ali em Mondstadt, realmente, a história, assim, como você disse, foi mais tutorialzão. Mas é interessante que eu sempre fui muito curioso, né? E ali em Mondstadt, você pegava muitos livros. E aí eu parei e fiquei assim, cara, pra que tem tanto livro assim? Eu parei pra ler os livros que eu tava pegando. Parei pra ler. Eu tirei um dia e li todos os livros que eu tinha pego. Mano, sério, sem brincadeira. É cada história que eu acho que se a Arroyo quisesse criar jogos em cima dessas histórias, ela consegue. Ah, isso com certeza. Tem muita história boa ali. Nossa senhora, eu olhei aquilo dali, eu fiquei assim, cara, são umas histórias fantásticas. Inclusive, é um outro quadro lá do canal no YouTube que vai ser lançado, tá? Esse quadro. Ou se você estiver ouvindo esse podcast depois, posteriormente, já vai ter sido lançado, que é Os Livros de Teyvat, no qual eu leio cada um desses livros, tá? Então vira meio que um audiobook. Eu sei que muita gente não para ler os livros que tem no jogo, os arquivos que tem no jogo, e tem muita coisa boa ali. Tem muita coisa importante pra história do jogo, né? A maioria, infelizmente, não tá preparado nem pra essa conversa, né? Pois é. Apesar de que tem algumas coisas ali extremamente pesadas, então... Tem. Então, realmente, pra alguns tipos psicológicos é meio complicado. Mas ainda assim, foram assim umas histórias assim interessantíssimas. E é uma coisa até que eu comento isso com a Elo o tempo todo, e ela é da mesma opinião que eu. Um jogo, pra me conquistar, a primeira coisa que ele tem que ter é uma boa história. Se ele tem uma boa história, ele já me conquista. Depois vem o resto, né? Então, tipo, quando eu li ali aqueles livros, eu acho que o primeiro livro, inclusive, que eu li ali dentro do jogo foi A Torre de Mondstadt. Foi A Torre de Mondstadt. Eu já tinha lido o mangá de Genshin. Então eu já sabia sobre algumas coisinhas sobre a história de Mondstadt. Mas aí eu fui ler esse livro, né? A Torre de Mondstadt. Que torre? Que de torre? Pois é, ali a Toca do Storm Terror, é isso? Vai contar ali a história da Toca do Storm Terror? Não. É a história contada sobre a época da velha aristocracia, no qual eles simplesmente escravizavam o próprio povo, né, ali de Mondstadt, e é a história ali de como eles eram nojentos,
digamos assim. É uma coisa, assim, extremamente O passado de Mondstadt, ele é bem denso. feio, É né? Vamos feio, é dizer denso. assim. Pois é. Então, tipo, ali, eu olhei aquilo dali, eu li aquilo dali e eu fiquei assim, mano, eu já sabia que o passado era podre. Esse jogo não é o jogo de fadinha que todo mundo pinta. Então, eu já liguei o alerta ali pra ficar bem atento no que o jogo vai apresentando. E eu comecei a ficar realmente bem entusiasmado com a história do jogo, né? E eu fico até hoje por conta da história mesmo. Eu quero ver o desfecho dessa história. Seja o desfecho da história principal, seja as secundárias como um todo, né? Então, eu comecei ali por curiosidade, porque era um jogo realmente que era inovador, você poder jogar um jogo da qualidade do Genshin no celular, mas eu continuei por conta da história, que é realmente o que me importa, né? E, ironicamente, na época não tinha saído ainda isso, tá? A minha primeira personagem que eu peguei no banner foi a Beidou. Ó. Foi a Beidou. Amor à primeira vista, né? E eu sou main Beidou até hoje, tá? Só pra deixar isso claro. E aí o que acontece? Eu me apaixonei pela temática da Beidou, apesar de não saber nadar. Sou talassofóbico, inclusive. Fontaine ali, a parte submersa de Fontaine é o meu pesadelo. Já perceberam que Fontaine Detalhe. Já perceberam que Fontaine tá sendo minha pedra no sapato, né? É um pouquinho só, né? Só um pouquinho, só um tiquinho. Mas eu olhei aquela personagem, cara, que personagem incrível. Quando que ela aparece na história? Ela só vai aparecer em Inazuma, né? Mas eu peguei ali a Beidou, buildei ela, montei um time tudo bonitinho e tal. Eu lembro que eu passei 2 meses farmando artefato pra ela, pegando o artefato perfeito pra ela, sabe? Pra montar uma build assim impecável. E aí, posteriormente, a Royal lança os encontros, né? Porque não sei se o pessoal percebeu isso, mas existem alguns personagens 4 estrelas que têm missão lendária, né? Tipo o Razor, Exato. tipo a Lisa, né? Só que depois de um tempo, esses personagens parou de acontecer as missões lendárias dos personagens 4 estrelas e começou apenas os personagens 5 estrelas. O que a Royal fez? Pra não ficar muita missão lendária, né? O que a Royal fez? Ela criou o sistema de encontros, né? Os hangouts. E aí ela começou a colocar os personagens 4 estrelas tendo encontros com a gente. Então o personagem 4 estrelas tem hangouts e o personagem 5 estrelas tem lá a missão lendária. E aí teve o hangout da Beidou. Mano, sério, sem brincadeira. Eu fazendo aquela missão, quando chega ali na parte da vila, ela contando a infância dela, eu fiquei parado assim, estático, olhando pra tela do computador durante uns 5 minutos. Fiquei assim, cara, Beidou. Aquele absurdo. Não, Beidou, como que você chegou e virou quem você é hoje? Isso é incrível, mulher. E tipo, só fortaleceu a minha vontade de continuar jogando com ela, né? Aham. E aí é isso, né? A minha experiência, assim, no começo do jogo. Eu não comecei a jogar por conta de propaganda, nem nada disso. Quer dizer, teve a propaganda inicial, que sempre tem aquela propagandazinha inicial que a gente não conhece o jogo, alguém vai ter que fazer a propaganda pra gente, né? Pra gente conhecer. Sim. Mas não foi por conta de influenciador, nem propaganda de YouTube, nem nada disso, não. Eu fiquei sabendo realmente que ia lançar um jogo, porque na época tava dando um bafafá que era um jogo que ia copiar o Zelda. Ah, tá. Mano, o jogo ia copiar o Zelda. O que você tem a dizer sobre isso, Elo? Eu não gosto de Zelda. Eu gosto de Genshin. Então. Gente, é sério, cara. É copiar o Zelda. Aí eu pensei assim, cara, calma aí. A história de Zelda, em geral, é uma só. É o Link resgatar a Zelda. Exato. Aquela padrão Nintendo, vamos salvar a princesa. Pois é, basicamente é isso. Então, cara, o Genshin vai ser isso? Vamos salvar a princesa? Não me interessa aí. Não tá sendo? Não tá sendo não, hein? Muito pelo contrário, se duvidar, a princesa vai querer matar a gente, isso sim.
Ou vai salvar a gente, né? A gente não sabe como é que vai ser o final dessa história. Tudo pode acontecer, literalmente tudo. Sim. E aí é isso, né? Eu comecei a jogar naquela época e fiquei até hoje. E não me arrependo, e vou continuar jogando até o fim. Ah, com certeza, meu filho. Agora que eu comecei, eu quero ver o final dessa história. Não tem pra ninguém, não. Pois é. Bom, gente, tem mais alguma coisa a dizer, Lu? Tenho a dizer que comam suas verduras e leiam suas histórias de Genshin, gente, porque o jogo ele ganha uma outra dimensão quando o seu objetivo não é simplesmente colecionar bonequinho, tá? Colecionar bonequinho, você pode colecionar bonequinho de qualquer coisa, que vai sair bem menos dispendioso, assim, em termos de tempo e energia. E o Genshin não é só isso. Exato. Né? Não é só lutinha, não é só bonequinho. Pois é. O mais importante pra mim é a história. E detalhe, você pode jogar da forma que você quiser, tá? Só deixar isso claro, pessoal. Vocês podem jogar da forma que vocês quiserem. Eu conheço gente que joga o Genshin porque ama fazer abismo. Sim. Tem gente que joga porque gosta. Cada louco a sua loucura. Não. Porque gosta efetivamente do abismo. Às vezes já fechou o abismo e quer fazer o abismo de novo. Faz o abismo de novo com outras compis. Tem gente que ama isso. Então, cada um com a sua vontade de jogar, tá? Tem gente que prefere a parte de combate. Tem gente que prefere, como a gente, a história. Tem gente que gosta da exploração. Lembrando, o Genshin é um jogo de mundo aberto, então, cara, você tem muita coisa pra explorar. Eu amo, inclusive, também. Eu amo a parte de exploração. E também coleciono meus bonequinhos. Pois é. Mas não é só uma coisa. Exato. O Genshin é tudo. É tudo isso, é a união de tudo isso. Né? Bom, é isso, né, gente? Esse foi o nosso primeiríssimo episódio de Os Mantos Wine. Obrigado, Elo, por esse primeiro episódio. Vamos aí falar de mais episódios, né? Vamos ter mais episódios aí. Com certeza, tem muito assunto, gente. O que não falta pra gente é assunto. Ah, com certeza. A gente aqui, como é que a gente fala? Duas fofoqueiras de plantão, né? Adora... Duas fofocas de plantão. Pois é, adora bater papo. Então... vai ter assunto a rodo sobre Genshin. Então, fiquem atentos. A gente vai gravando mais podcasts, mais episódios. A princípio, né, vão ser todos os episódios assim. A gente grava aqui em off e depois posta aí pra vocês, tá? Mas, em todo caso, fica aí a recomendação pra vocês deixarem aí o comentário, curtir, compartilhar. E é isso. Tamo junto e... até. Tchau, tchau. Até, gente. Beijo, beijo.